Fala rapaziada, tudo bom? Bom, nós vamos aqui na aula do 7º ano de Geografia, nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de urbanização brasileira e os problemas sociais urbanos enfrentados no nosso Brasil varonil. Bom, vamos começar sobre o processo de urbanização brasileira, que de modo geral, o processo de urbanização no Brasil apresenta características semelhantes ao ocorrido nos demais países subdesenvolvidos, sendo-se que o Brasil é um país subdesenvolvido. Bom, vou colocar alguns apontamentos aqui que são muito pertinentes, tá? Foi marcado primeiramente pela formação de grandes cidades que concentraram parcela expressiva da riqueza, né? Então, por que essa parcela de riqueza? Porque geralmente essas grandes cidades eram os centros urbanos, eram centros que tinham uma industrialização mais marcante, né? Tendência essa que começou a se alterar na década de 1990. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre a urbanização terciária, né? Como o crescimento de atividades terciárias pouco especializadas e de baixo valor agregado, incluindo as que estão inseridas na nossa economia informal, porque tem muitos brasileiros que trabalham na informalidade, não trabalham com carteira registrada. Mas espera aí, como esse crescimento de atividades terciárias pouco especializadas? Sendo-se que, lembra-se, setor primário, extrativismo, secundário, a industrialização e o terciário, comércio e bens de consumo, né? Então todo aquele que trabalha em volta de toda uma estrutura. Mas por que especializada, mas pouco valor agregado? Porque você não tem uma mão de obra qualificada. Bom, olha outra coisa. Ocorreu em ritmo acelerado entre os anos de 1950, sendo que em 1950 começa a primeira Revolução Industrial Brasileira. Logo em seguida, ela tem uma estagnação por vários problemas, todo o problema social que o Brasil começou a enfrentar na década de 1960. Tá? Mas então vamos lá. Ocorreu em ritmo acelerado entre os anos de 1950 e 1990. Um dos mais rápidos processos de urbanização do mundo, com intenso êxodo rural. Vocês lembram o que é o êxodo rural, pessoal? Aquelas pessoas que saíam do campo para a cidade. Mas o porquê que elas saíam do campo? Porque no campo estava começando o processo de mecanização. E em 1950 começa o processo de industrialização. Então, automaticamente, isso é atrelado um ao outro. Apresenta padrão periférico de crescimento com a formação de amplas manchas urbanas que futuramente seriam cidades metropolitanas em volta da capital. E a população de baixa renda se deslocando para áreas bastante distantes do centro. Isso daí é um processo de urbanização. Essas pessoas que estão se distanciando, elas irão fazer um novo ciclo social, muitas delas com cortiços e favelas. Então a urbanização brasileira intensificou-se a partir dos anos de 1940 e 1950, né? Mais fortemente em 1950, em decorrência do processo da industrialização, que contribuiu para a dinamização de outras atividades econômicas ligadas ao comércio e aos serviços. No entanto, a nossa industrialização não gerou emprego suficiente para esse grande número de migrantes, né? Então aquelas pessoas que estavam vindo do campo para a cidade não tinham mão de obra qualificada, mas também não tinha indústria para comportar tudo aquilo que estava acontecendo. Ainda mais os imigrantes do meio rural. O processo de urbanização decorreu da modernização da sociedade e a economia brasileira, mas parcela considerável dos benefícios dessa modernização são inacessíveis para a maior parte da população. Isso é agravado pela ineficácia das políticas públicas urbanas, com frequência voltadas para as camadas sociais mais privilegiadas. O que isso aí quer dizer, pessoal? Então nós temos um processo de exclusão social, né? Por que acontece esse processo de exclusão social? O governo vai ter bons olhos para quem tem uma situação financeira melhor. Automaticamente isso leva uma precarização de toda uma infraestrutura. Então a gente vai falar um pouquinho dos problemas urbanos, sociais aqui rapidinho,
né? Tanto na cidade de países desenvolvidos como em países subdesenvolvidos, passam por problemas que exigem soluções urgentes. Por que isso daí exige, né? Embora nesses últimos eles sejam mais preocupantes, porque os países subdesenvolvidos eles não têm recursos financeiros, ou alguns têm, mas vai tudo pelo ralo. Né? Então nós temos um trânsito complicado, uma poluição visual e auditiva, poluição do ar, do solo e das águas. Violência, a vida cara e difícil tem atormentado os habitantes das cidades grandes, né? Então é muito complexo todo esse processo. A indústria é a principal causa do crescimento das cidades, lembrando-se que em 1950 começa o processo de industrialização e que foi o fator de atração para milhares de pessoas quer fugir das aglomerações, né? Então hoje a gente tem um processo totalmente inverso. Aquelas pessoas que estavam indo do sistema rural para o sistema urbano, hoje está fazendo o regresso, a volta, né? As administrações urbanas em países pobres lutam contra a falta de recursos para realizar melhoramentos necessários. As cidades crescem sem controle nem infraestrutura. Essa infraestrutura é a base para a humanidade. Você tem um saneamento básico, uma água, um esgoto tratado, você tem uma educação de qualidade, você tem transporte público de qualidade, você tem saúde de qualidade, você ter uma infraestrutura que comporte as pessoas nas cidades. Isso daqui é só o princípio de uma coisa muito maior que nós iremos ver mais para frente. Então nessa aula nós vimos um pouquinho sobre a urbanização brasileira e os problemas sociais urbanos. Um abraço, até a próxima aula.